Paz e bem, irmãos e irmãs. Que alegria ter a sua presença aqui no nosso canal neste sábado especial em que encerramos juntos o ano litúrgico. Que o Senhor toque o seu coração e faça deste momento um encontro de fé, paz e esperança. É um momento de olhar para trás, agradecer a Deus pelo caminho percorrido e ao mesmo tempo renovar a esperança na vinda gloriosa de Cristo, que é o Senhor da história. Pedindo ao Senhor que continue a nos iluminar com a sua palavra. Sintamo-nos cada dia mais próximos de Deus e celebremos com fé. Leitura da profecia de Daniel. Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me fazendo-me conhecer a interpretação das coisas. Estes 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Depois, quis ser mais bem informado a respeito do 4º animal, que era bastante diferente dos outros e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando aos pés o que restava. E ainda a respeito dos 10 chifres e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3, sobre o chifre que tinha olhos e boca e que fazia ouvir uma fala forte e era maior que os outros. Eu continuava a olhar e eis que esse chifre combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Um outro surgirá depois deles, e este será mais poderoso do que os seus antecessores, e abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então, que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Senhor. Santos e humildes bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura encontramos a interpretação da visão que lemos na liturgia de ontem. O profeta Daniel vê os reinos humanos que passam, mas também contempla o reino eterno que será entregue ao povo santo do Altíssimo. Com o salmista, cantamos mais uma vez o Cântico de Daniel, convidando a humanidade toda a louvar e a exaltar o Senhor, hoje e para sempre. No Evangelho, Jesus nos convida à vigilância e à oração. Queridos, nós sabemos como é fácil deixar o coração se distrair. Muitas vezes nos ocupamos demais com preocupações financeiras, com problemas familiares, com excesso de trabalho ou até mesmo com prazeres passageiros. E sem perceber vamos deixando de enxergar o essencial, a presença de Deus. Jesus nos chama hoje a viver com vigilância. Isso significa que nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus em nossa vida. Vigilância não é viver com medo, mas viver com consciência. É saber que cada gesto de amor, cada oração sincera, cada escolha de bondade é um passo no caminho do reino. É cuidar do que entra no coração e não deixar a vida espiritual esfriar. E a oração constante nos ajuda nesse caminho, porque é na oração que recuperamos a força para enfrentar a vida. Ao encerrarmos o ano litúrgico, somos convidados a fazer um exame de consciência, a refletir sobre como vivemos este ano diante de Deus. Se fomos vigilantes na fé, se cultivamos a oração, o quanto buscamos ser sinais do reino no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade. O reino eterno que Daniel anuncia na primeira leitura já começa aqui, nas pequenas atitudes que nós assumimos. Quando perdoamos alguém, quando ajudamos quem precisa, quando nos mantemos firmes na fé em meio às dificuldades, já participamos da vitória do Senhor. Portanto, neste encerramento do ano litúrgico, nós somos chamados a renovar nossa esperança e a decidir que queremos ser vigilantes, queremos ser homens e mulheres de oração, queremos ser parte do povo santo que recebe o reino eterno. Queridos, deixemos que esta palavra nos conduza à oração e à vigilância e peçamos a Deus a graça de vivermos com sobriedade espiritual, confiança
e esperança. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, vós que sois o Altíssimo e que entregais o reino eterno ao vosso povo santo, nós vos bendizemos e vos exaltamos para sempre. Vós sois digno de todo louvor, e toda a criação proclama a vossa glória. Neste dia, depositamos diante de vós tudo o que vivemos neste ano litúrgico: as alegrias, as vitórias, os aprendizados, mas também as dores, os medos e as incertezas. Vós sois o Senhor da história, o Rei que permanece para sempre. Fortalecei em nós um coração vigilante. Livrai-nos do desânimo, da distração, das preocupações exageradas. Que a nossa vida esteja sempre ancorada em vós, para que possamos permanecer de pé diante de qualquer dificuldade que surgir em nossa vida. Conduzi-nos para um novo ciclo na fé. Renovai o nosso espírito, enchei-nos do vosso amor e ensinai-nos a viver cada dia na vossa presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus prepare o seu coração para o novo ano litúrgico que vai começar. Que você siga firme na fé e na esperança. Um sábado abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.